Sejam bem-vindos a mais uma edição do Motosport hoje na V-Motores, edição que vai também, uma vez mais, ser dedicada à velocidade nacional, mais propriamente ao Campeonato de Portugal de Legends de Velocidade 2020. E connosco está o vencedor da Taça 2000 entre os Legends, Tiago Ribeiro, que levou este Ondega Integra Type R com as cores da Superfix até esse título, tendo estado também na luta pelos lugares de destaque na L99, isto no campeonato principal propriamente dito. Tiago, antes de mais, muito obrigado por ter aceito o convite da V-Motores para falar connosco, não só sobre a época de 2020, mas para o conhecermos melhor enquanto piloto desde o início da sua carreira, mas comecemos por esse feito. 2020, apesar de todo o ano atribulado que todos nós tivemos que viver, acabou por ser para si, numa época também ela cheia de alguns problemas, alguns adiamentos, calendários bem diferentes daquilo que estávamos todos à espera, como aliás toda a nossa vida, mas acabou por ser uma época muito bem sucedida. Sim, acabou por de facto correr bem, era esse o intuito também, naturalmente, e acabou por correr bem. Nós iniciamos este projeto, ainda fizemos uma corrida em 2019, quando adquirimos o carro, também para perceber se seria o carro. Tudo indicaria que sim, mas para perceber como é que o carro estava em 2019, deu logo excelentes indicações. Logo em 2019 conseguimos vencer entre os L2000 e uma corrida também do L99 em Braga. Portanto, foi as melhores indicações possível e basicamente 2000 veio confirmar aquilo que nós esperávamos do carro, que é um carro cujos custos de manutenção são relativamente baixos, é muito fiável. Nós basicamente em 2000 já tínhamos o projeto todo montado e por isso também decidimos participar sem qualquer tipo de reservas, porque senão eventualmente teríamos pensado duas vezes dada a pandemia, mas já tínhamos o projeto todo pronto e por isso avançamos e em boa hora o fizemos. Correu bem, foi super divertido em pista, com corridas muito leais, muito boas, muito interessantes, e foi de facto positivo. São boas memórias, praticamente sempre. Se tivesse que fazer um resumo um bocadinho mais alargado, embora na mesma sinóptico, sobre esta época, quais foram os pontos fundamentais para ter chegado a este título na Taça 2000? Nós arrancamos, fazendo aqui um resumo muito breve do campeonato, nós arrancamos bem, nós fomos sempre os mais rápidos durante o fim de semana, durante aquele primeiro fim de semana em Portimão. Tivemos um azar na segunda corrida, quando liderávamos, assim que o VTEC deixou de entrar, imediatamente o motor partiu, logo a seguir, portanto foi aqui um setback relativamente complicado para nós, não estávamos à espera, até do custo agregado a isto tudo, naturalmente, mas a verdade é que reparamos o carro, quando fomos para Braga fomos também bastante fortes, ganhámos entre os L2000 e ganhámos também uma corrida no L99, fizemos uma corrida super interessante, quer uma quer outra, diga-se, com os BMWs M3 e com os Volvos, foi muito, muito interessante. Braga permite um bocadinho mais isso a este carro, naturalmente, porque é uma pista mais enrolada e menos rápida, e o chassi deste carro, de facto, permite isso. E depois fizemos quer o segundo Portimão e Estoril à chuva. Eu tinha investido nos pneus que não eram os próprios para este carro em 2019 e enquanto não colocámos os pneus corretos, que foi na última corrida do Estoril, nós tivemos aqui alguns problemas e de facto não conseguimos ser tão competitivos como queríamos. Disfarçamos muito bem com o segundo lugar e um primeiro lugar em Portimão, no Estoril nem tanto, porque o traçado é diferente e o piso também é diferente. Tivemos que ir buscar mesmo a goma, os pneus certos, e depois quando fomos buscar já normalizamos e ganhamos a corrida. Portanto, resumindo a isto, mais uma vez, uma época em cheio, uma época que de facto apreciei imenso,
por duas circunstâncias maiores. Primeiro, eu nunca tinha participado, sem ser essa primeira corrida e agora a época inteira, em provas organizadas pela ANPAC. E em boa hora o fiz, porque de facto são muito bem organizadas. Já tive a oportunidade de lhes dar os parabéns diretamente. Acho que eles fizeram um verdadeiro milagre. As coisas aconteceram de forma muito positiva. São pessoas que cuidam dos pilotos e dos concorrentes, e eu de facto gostei muito. Para além disso, também a concorrência foi de facto espetacular. Normalmente na velocidade pode haver um pouco mais de conflito pelo facto de que há toques na pista, etc. E tal, mas a verdade é que nada disso aconteceu. Eu tive muitas provas em que estive a prova toda a uma distância de centímetros dos outros concorrentes. Ninguém tocou em ninguém e as coisas de facto correram muito bem. Foi muito competitivo e muito agradável, sem dúvida. O Honda Integra Type R está aqui atrás de nós, é um produto desta fantástica marca nipónica que é conhecida pela fiabilidade, seja da sua mecânica, seja também daquilo que também já aqui referenciou, do facto de ao longo das diferentes décadas os carros, sobretudo os carros da sua estirpe desportiva que a Honda coloca à disposição, seja do mercado comercial normal, seja da competição, são carros conhecidos por ter excelentes chassis e excelentes comportamentos. Foi isso que o levou a optar por este carro, e é essa também a ideia com que fica depois deste ano e uma prova que já leva aos comandos do Honda? Não, sem dúvida nenhuma. Nós, quando optamos por este carro, sabíamos da competitividade deste carro nos Legends, até porque já teria havido um carro similar a fazer provas há uns anos atrás, e sabíamos que ele era competitivo, e entretanto este carro estava no mercado, estava à venda, e por isso mesmo não pensamos duas vezes quando percebemos que havia a oportunidade. Exatamente por isso, porque o carro é bastante, para além de ser competitivo, tem custos de manutenção baixos, e tem uma fiabilidade super interessante. A única coisa menos positiva que tem que ver com um problema ou outro ao nível da roda, do conjunto da roda, entre suspensões, amortecedores e ponteiras da direção, mas são coisas absolutamente menores quando comparado com o gozo que ele dá, com a competitividade do próprio carro e com a competitividade do motor, mas essencialmente a carroceria, que de facto é muito boa. Muito positiva. Tiago Ribeiro, você está incluído num campeonato, o Campeonato de Portugal de Legends de Velocidade, que por sua vez está no interior desse campeonato maior de velocidade, que, como diz, é gerido pela ANPAC, que nos últimos anos tem feito um notável trabalho para o desenvolvimento, não apenas em termos regulamentares, de tal maneira que tem atraído muitos carros que, como se diz na gíria, estavam demasiado na garagem a ganhar mofo e que agora têm uma segunda vida de competição. E dentro destas mudanças regulamentares que os últimos anos trouxeram à velocidade nacional, os Legends transformaram-se numa espécie de fina flor, de prima-dona em termos de impacto. Eu não sei se concorda com esta minha análise, se a vinda dos Legends trouxe uma nova vida também à velocidade e tem provado ser, dentro do próprio Campeonato Maior de Velocidade, um Campeonato de Portugal muitíssimo competitivo e, como tal, também bastante interessante. Claro, sem dúvida nenhuma. Nós, em 2020, num ano de pandemia, termos 30 carros numa grelha é qualquer coisa de extraordinário. Logicamente, o facto de este campeonato ser tão inclusivo, ser tão aberto, é de facto muito, muito importante. Aliás, uma das razões também para o investimento neste campeonato tem que ver exatamente com isso, que é a consequência do investimento, portanto, e o facto do investimento fazer sentido a mais médio prazo e até longo prazo. Porque, de facto, quer o Legends, quer os clássicos, mantêm uma certa coerência e conseguem-se manter ao longo das épocas. Portanto, é possível fazer um investimento sabendo que, em princípio, os regulamentos não serão tão alterados assim que não nos permita correr daí algum tempo. Um pouco mais, e saberá, eu fiz Campeonato Nacional de Velocidade, e apesar da boa vontade, naturalmente, aí é um pouco
pouquinho mais complicado, porque nós podemos investir e depois no ano seguinte o carro não caber naquilo que é a regulamentação. Portanto, aqui há alguma continuidade e daí também o sucesso que o Legends está a ter, e por aquilo que eu sei, o Legends vai crescer ainda mais, vai ser ainda mais inclusivo, vai ter ainda mais carros e é extraordinário, penso eu, que é algo de muito, muito positivo. Este é um piloto multifacetado, se agora brilha entre este pelotão aguerrido e muito competitivo do Campeonato de Portugal de Legends de Velocidade, no passado e, por que não, talvez no futuro, também já esteve noutras lides, inclusivamente na montanha. E por isso, Tiago, acho que está na hora de contarmos um pouco mais ao nosso auditório como é que este conhecido empresário do ramo automóvel, e não só, começou a ver nascer em si o bichinho da competição. Quando é que se estreou enquanto piloto e como é que foi a sua história, a sua carreira desportiva até este título na Taça 2000 entre os Legends em 2020? Tentando abreviar algo que começou há 28 anos, não é? Eu comecei em 93 nos Toyota Starlets, exatamente, nos iniciados, portanto já vai há uns anos. Não faço competição, não fiz de competição durante estes 28 anos, iniciei há 28 anos, mas teve aqui alguns interregnos. Campeonatos integrais não fiz tantos assim. As estatísticas de facto têm-me sido benignas, têm-me sido boas, porque onde tenho participado tenho tido alguns bons resultados. Deixe-me só fazer uma nota, Amândio. Eu nasci e cresci no meio do setor automóvel. O meu pai está no ramo, sempre esteve no ramo, a minha família sempre esteve no ramo. E também, ao nível da competição automóvel, a minha família sempre fez parte. Eu não tinha outra hipótese. Para já, para deixar logo as coisas claras, eu nunca tive outra hipótese, eu não poderia nunca fugir disto. Portanto, isto está-me no sangue desde sempre. E exatamente porque vivi e cresci neste meio, eu tenho um respeito imenso pela entidade de piloto automóvel com as letras todas maiúsculas, não é? Portanto, não tendo eu escola de pilotagem, não tendo eu algo que os verdadeiros pilotos de hoje em dia têm, eu tenho muita noção das minhas limitações. Mas define-se então como um gentleman driver? Sim, defino-me como um gentleman driver, mas acima de tudo há coisas que eu tenho muito respeito acerca de mim próprio, claro. E uma delas tem que ver com a paixão com que eu faço isto. Isto é, os pequenos projetos e grandes projetos, todos eles são muito válidos para o motorsport em Portugal, para a competição automóvel. E todos nós fazemos parte integrante deste mundo, independentemente, mais uma vez, do projeto ser muito grande ou de não ser tão grande assim. E acho que os pilotos que, tal como eu, com pequenos projetos, estão na competição automóvel, somos nós, no nosso conjunto, que conseguimos criar e andar com este circo para a frente e montar este circo, que, de resto, somos todos importantes, nomeadamente o excelente trabalho que o Amândio está a fazer, já agora também deixe-me cumprimentá-lo por isso, porque a promoção e a divulgação de grandes e pequenos projetos como estes são fundamentais para que eles aconteçam, porque são precisos recursos, preciso muita energia e é importante haver aqui algum retorno, logicamente, para patrocinadores, para quem está connosco durante estes anos todos. Voltando, no entanto, à questão, vamos aos pontos fundamentais. Quais os grandes feitos? Os grandes feitos, eu sinceramente tenho aqui os grandes feitos. Tive a sorte de facto de ter aqui alguns anos que me correram de facto muito bem. Eu devo ter, eu penso que mais de 50% provavelmente de êxitos dos anos completos que fiz, mas por muita sorte também, acho que estive sempre no sítio certo, na altura certa. Em 2010 fomos campeões de Sport Protótipos, em 2008 penso eu que o troféu que mais gente teve na grelha, que foi o desafio único, foi o primeiro desafio único, foi uma loucura, acho que éramos 50 ou 52 carros, o que quer dizer que éramos cerca de 100 e qualquer coisa pilotos. Também ganhamos em 2008, depois mais tarde em 2016 também fomos campeões nacionais de velocidade em TCC.
Houve muitas depois participações esporádicas na montanha, que me deu muito gozo, diga-se de passagem. Competi com vários carros diferentes na montanha, sempre, nunca fiz campeonato, sempre em provas pontuais, e também nos circuitos. Quando não competia em campeonato, fazia algumas provas pontuais, nomeadamente Vila Real. Vila Real sempre foi, de facto, muito importante para mim. Eu cresci na Régua, portanto, muito perto de Vila Real. Era em Vila Real que eu via familiares e amigos a competir, era lá que eu ia sempre com o meu pai ver as corridas. Portanto, para mim, Vila Real tem um encanto, é o circuito, portanto, e sempre que eu tenho possibilidade, eu vou lá. E mais, quando não consigo competir, não vou, porque é demasiado cruel. Eu saber que posso participar e não estou a participar, nem vou, quero que aquele fim de semana corra o mais rapidamente possível. O Tiago tem esta ligação à montanha, vamos falar com ele sobre isto, mas aproveitamos para vos dar conta de uma história muito interessante relacionada com este Honda. É que este Honda, o ano passado, não apenas vence com o seu proprietário, com o Tiago Ribeiro, a Taça 2000 no Campeonato de Portugal de Legends de Velocidade, mas pelas mãos do grande edil mesonfrense Alberto Pereira, chegou ao título do Campeonato de Portugal de Legends de Montanha JC Group, também com as cores da Superfix, o que significa que este carro saiu inchado de orgulho, com toda a razão da época de 2020. Montanha, de forma esporádica, mas é também uma modalidade que lhe agrada? Muito, sim, muito. Diferente, naturalmente, dos circuitos, da velocidade, mas é de facto muito interessante também. Nós temos aqueles 3, 4 ou 5 quilómetros para dar tudo por tudo, sem falhas, é ao milésimo, e é muito interessante também. Logicamente que para se fazer boas épocas na montanha é de facto necessário repetir, porque, mais uma vez, anda-se muito pouco, e por isso mesmo é necessário repetir para se ir ganhando tração nas várias rampas, mas é muito interessante, e também, penso eu, que um campeonato que tem crescido imenso nos últimos anos, muito bem organizado, e que tem crescido bastante, e que faço questão de participar, ou ir participando, também fazendo aqui algumas rampas durante o ano. Tiago, montanha e, acima de tudo, a velocidade. Quanto a rallies e a todo terreno, nunca lhe passou pela cabeça um dia destes ir, nem que seja fazer uma perninha? Amanda, a mim passa-me tudo pela cabeça. A mim passa-me tudo pela cabeça. Tudo tem que ver com automóveis e andar depressa, passa-me tudo pela cabeça. Agora os recursos são limitados, naturalmente. Eu tive a possibilidade foi o único rally que eu fiz. Foi Mortágua em 2011, em que eu fiz com o carro, eu fiz o 00, mas adorei. E é de facto um espetáculo. Não deixa de ser verdade que os rallies também envolvem normalmente, para se andar de forma competitiva, envolvem recursos e dedicação, muita dedicação e muitos recursos, que é claramente mais fácil, para chegar a esse nível, fazer velocidade, na minha opinião. Sem sombra de dúvidas, e nunca esquecendo que nós em Portugal, como exemplo da maior parte dos países, quando nós falamos de gentleman drivers, e sejamos claros, não estamos a falar de pesudos, estamos a falar da grande parte do pelotão nacional, seja ele de velocidade, de montanha, de todo terreno, de karting ou mesmo de rallies. E dentro destes gentleman drivers há os rápidos, há os menos rápidos e há os pouco rápidos. E são todos muito bem-vindos, porque senão não teríamos os planteios fantásticos que temos tido. Apesar de sermos um país pequeno e de parcos recursos, nos últimos anos, dos rallies à velocidade, à montanha e ao todo terreno, pedimos mesas a países com muito mais recursos e muito mais capacidades do que o nosso. E como tal, há que salientar isto, que pilotos profissionais em Portugal contam-se pelos dedos de uma mão, e não sei se sobram, porque manifestamente é com empresários, é com pessoas que vão reunindo apoios, muitas das vezes ou de parceiros, ou de clientes, ou de amigos, que realmente se tem feito o Motorsport Portugal, e ainda bem que assim é. Tiago, é também a sua bem-sucedida, mas obviamente muito exigente atividade empresarial, e esta necessidade também de canalizar recursos que o fazem não pensar, já não direi numa carreira, mas numa outra prova fora das nossas fronteiras?
Sim, os recursos é sempre fundamental. O experimentar carreira fora de Portugal é sempre um sonho para qualquer um de nós, até pela variedade de circuitos que nós poderíamos conhecer, circuitos, ou se fosse noutra área da competição automóvel, seria, mas por essa variedade e por irmos competir com estruturas e com pilotos também bastante competitivos. A carreira internacional para mim, mais uma vez, porque eu comecei um bocadinho tarde, e não só, quer dizer, depois isto mais uma vez, quando eu penso em pilotos com todas as letras maiúsculas, há aqui talento que, mais uma vez, eu tenho noção das minhas limitações e, portanto, quando se pensa em competir fora, seria sempre ou em Gentleman Drivers também, porque existe uma série, principalmente em Inglaterra, isso existe, eu passei por lá, estive lá e sei bem como é que aquilo era, que é fabuloso, e é o verdadeiro espírito da competição, mas para ser mais a sério seria um bocadinho mais complicado, tanto para recursos como, mais uma vez, tarimba como piloto. Já naturalmente para o cenário que está criado em Portugal, somos competitivos e os projetos em que nós estamos são competitivos. Infelizmente, eu gostaria de mais, naturalmente, mas por estes dois motivos não é fácil. E depois também diga-se passagem que a parte profissional leva-nos tanto tempo que não fica tanto assim para fazer outras coisas que gostaríamos de fazer. Mas quiçá, eu ainda tenho, se Deus quiser, alguns anos pela frente, quiçá um dia. Tiago, estamos na reta final da nossa conversa e deixamos para o fim o futuro. 2021 está aí a bater à porta em termos, esperamos nós, de início da atividade competitiva no motosport nacional. Tudo indica que iremos ter um ano menos atribulado, duvido que um ano normal, mas quais são os planos para o Tiago Ribeiro e para a Cyberfix em termos de competição durante a época que está prestes a começar? Bom, relativamente a este carro em concreto e aos apoios da Cyberfix, em princípio em 2021 e em Legends, naturalmente, este carro irá competir e irá competir com o Tiago Ribeiro. Nós não sabemos exatamente que Tiago Ribeiro. Existe um Tiago Ribeiro um bocadinho mais novo que eu, já íamos lá, cerca de 19 anos mais novo que eu, que faria se calhar todo sentido agora que ele também participasse. Agora estamos a ver, mais uma vez, recursos é tudo. Nós gerimos esta coisa de uma forma muito espartana. A competição, por mais que queiramos estar, a competição não pode nunca, e depois isto é a minha veia também mais um bocadinho de gestor, a competição não pode ser uma hemorragia de dinheiro. Portanto, isto tem que haver apoios por trás, e se eles houverem, consegue-se fazer. Se eles não houverem, não se consegue fazer. E esta é a vida. E é assim que nós vimos a nossa participação, ano após ano, nas competições. E vamos ver, estamos a tentar agora reunir tudo para que possa haver ou 2 Tiago Ribeiros, ou pelo menos um deles vai participar com certeza, em Legends. E se o Tiago Ribeiro Júnior for o feliz detentor deste carro, o que é que o Tiago Ribeiro Sénior vai ter como montada? Ainda não sei, sinceramente ainda estamos a tentar perceber o que é que se pode fazer. Haverá alternativas naturalmente, vamos ver, estamos a pensar, e mesmo se será o campeonato inteiro, se isso acontecer, se o primeiro cenário for o que se vier a verificar, se será o campeonato inteiro, se será uma ou 2 corridas pontuais, vamos ver. E dentro das limitações que obviamente tem, como diz, recurso e tempo, para além dos Legends de velocidade, poderemos voltar a vê-lo, nem que seja pontualmente, a estar na montanha? Sim, na montanha mais tarde ou mais cedo eu penso que sim, até porque a montanha leva muito as marcas que estão por detrás do apoio aos pilotos, levam-os muito diretamente às pessoas. A participação é imensa e há algumas rampas que efetivamente são feitas em locais sensíveis para os apoios que eu tenho, quer de Santa Marta, quer aqui na Penha, portanto, sim, será bem possível que isso aconteça. Vamos ver. Tiago Ribeiro, quero-lhe agradecer o facto de nos ter recebido aqui também na Cyberfix com este fantástico índice
Taipei. Estamos no fecho da entrevista ao vencedor da Taça 2000 entre os Legends da velocidade na época de 2020, Tiago Ribeiro, que ao longo de 28 anos de carreira dedicada ao desporto motorizado, já saboreou o triunfo por várias vezes, incluindo em 2008 e 2010, no Desafio Único, esse fantástico momento da história da velocidade nacional e também entre os Sport Protótipos. É um piloto apaixonado pela velocidade, também pela montanha, já fez um rally e não põe de lado voltar a repetir a façanha, mas em 2021 ele, e se possível com o seu júnior, o outro Tiago Ribeiro da família, estarão uma vez mais presentes nas grelhas de partida do Campeonato de Portugal de Legends de Velocidade e também a saborearem essas desafiantes curvas ao milésimo de algumas das montanhas, das rampas do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group. Com a imagem de José Bernardo Coelho, a edição de Armando Leitão, eu sou o Joaquim Amandio Santos, tive o Tiago Ribeiro como convidado nesta edição do Motosport hoje. Envio um grande abraço a todo o auditório da VM Motores. Go!